Oi pessoal, aqui é a Rusty, tudo bem? Eu espero que esteja tudo certo com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que eu quero falar há bastante tempo. Para ser mais específica, deixa eu conferir aqui, desde julho de 2019, então tem quase 2 anos que eu quero fazer um vídeo sobre o tema. Ficava me perguntando se eu ia fazer em português ou em inglês, e finalmente eu resolvi gravar. Enfim, esse foi um post que eu fiz no Instagram, vou mostrar aqui. Como a gente está fazendo um vídeo para estudantes avançados em português, eu queria aproveitar para mencionar um erro comum que as pessoas cometem, que é usar o artigo feminino com as redes sociais. Apesar de redes sociais ser feminino, a gente fala o Instagram, o Facebook, o YouTube, então eles são todos masculinos. Continuando para o vídeo, eu vou seguir exatamente essa lista aqui. Se tiver faltando alguma expressão importante, depois de repente eu faço uma parte 2. Mas vamos começar com a expressão eca. Eca. Pelo meu rosto, provavelmente você pode imaginar o que essa expressão significa. Essa interjeição está relacionada ao sentimento de nojo. Eca, que coisa nojenta, que coisa horrível. Então, o exemplo é: eca, olha que sujeira deixaram depois da festa. Em português, sempre que você quiser falar sobre uma coisa nojenta, em geral, você vai utilizar a expressão eca para adicionar intensidade ao que você está falando. Repugnância, nojo. A próxima expressão é a expressão caramba. Caramba é uma expressão bem versátil que adiciona intensidade ao seu sentimento. Por exemplo, caramba, esqueci de colocar as roupas para lavar. Ou então, caramba, você realmente é muito bom no skate. Outro uso da palavra caramba é a expressão pra caramba, que significa bastante. Eu me exercitei pra caramba hoje, tô cansada pra caramba. A próxima expressão da lista é a palavra droga. Sim, droga significa o que droga em geral significa, mas droga é uma interjeição de quando você tá irritado. Droga, não consegui acertar aquela questão da prova. Droga, o pneu do carro furou, e agora? Então, droga é utilizado no contexto negativo. Quando acontece alguma coisa que te deixa chateado, em geral, você usa a expressão droga. A próxima expressão é nossa. Nossa adiciona intensidade para coisas boas ou para coisas ruins também. Por exemplo, nossa, que carro lindo, você viu? Ou, nossa, que notícia triste, eu não sabia que ele estava doente. A próxima é bem fácil de acertar, que é simplesmente aham ou uhum. Em geral, isso significa sim ou certo, você só está confirmando a coisa de uma forma talvez um pouquinho preguiçosa. Também é utilizado bastante quando você está digitando, né, no contexto online, as pessoas usam aham. Mas também pode ter um sentido irônico, tipo uhum ou aham, que você usa quando você não acredita na pessoa, mas você finge que está acreditando. Na verdade, pelo seu tom fica óbvio, mas é uma coisa que a gente usa com frequência. O nosso é bem nasal. Ou Tem as duas versões. E ainda tem que tem um som mais de U nele. Mas são todas variações da mesma interjeição. A próxima da lista é oba ou eba, que é uma expressão de ânimo, de felicidade, de empolgação com alguma coisa. Tipo, eba, hoje tem bolo de chocolate para sobremesa. Ou oba, daqui a 2 semanas eu fico de férias. Depois de oba, vem duas interjeições que são bem parecidas, em alguns contextos elas são usadas como sinônimos. Poxa e puxa.
Poxa, mais uma vez, é uma expressão bem flexível que pode ser utilizada em contextos bons ou ruins. Por exemplo, poxa, perdi minha carteira no metrô. Esse é no sentido negativo. E no sentido positivo, é utilizado mais a expressão puxa. Puxa, que incrível, você conseguiu aquela vaga de emprego. Isso pode ser uma variação regional, mas eu quase nunca uso puxa. Eu com frequência uso poxa e só no sentido ruim. Mas eu já vi várias vezes pessoas usando puxa no sentido bom. A próxima expressão é ufa. De novo, pela minha atuação, talvez você tenha conseguido perceber que ufa é uma expressão de alívio. Ufa, finalmente chegamos ao topo dessa montanha. Depois de ufa, temos uma bem popular que é eita. Eita. Eita é utilizado quando você se dá conta de alguma coisa. Em geral, não é assim tão bom, mas também pode significar uma daquelas interjeições de intensidade. Tipo, eita, esqueci de devolver aquele livro. Mas você também pode dizer, eita, você se arrumou bastante para essa festa, né? Eita ainda pode ser associado com caramba, que dá bastante intensidade ao que você está falando. Eita caramba, eu devia ter enviado esse e-mail há 2 horas. A próxima expressão é af. Tipo, af. Af é uma expressão que você usa quando você está irritado. Af, não queria falar com essa pessoa agora. Af, tive que trabalhar o domingo inteiro, coisa chata. O próximo é vixe. Vixe tem variações como vixe, com SH, ou ish. E significa uma coisa muito parecida com eita. Tipo, vixe que animal estranho, eu nunca tinha visto nada parecido antes. A próxima expressão é credo. Credo é uma coisa que causa repugnância a você. Nossa, credo, que coisa horrível. Credo, que tragédia, morreram 4.000 pessoas hoje. A próxima expressão talvez seja uma das mais difíceis de incorporar quando você fala português, dependendo da sua língua nativa. A expressão é ai, que é o que você fala quando você sente dor. Tipo, ai, machuquei meu braço. Ai, chutei a quina da mesa com o meu pé. Então, quando você sente dor, em português, a gente diz ai. E como é uma coisa impulsiva, que você fala assim rápido, o natural é que você fale a sua língua nativa. E a última, que talvez seja uma expressão universal, com a pronúncia um pouco diferente, é ops. Ops é quando você faz algo sem querer e você percebe isso. Ops, não devia ter dito aquilo na frente deles. E essa conclui a lista que eu tinha para hoje de interjeições em português brasileiro. Se eu perdi alguma importante, você comenta. E se você já usa alguma delas, me fala qual é a sua favorita. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!